Bem, continuando aqui o nosso curso, na aula passada nós vimos o conceito de agente da passiva, vimos também como transformar o verbo da voz ativa para a voz passiva e vamos ver agora alguns exemplos de agente da passiva. Temos aqui, ó, a carta foi entregue à moça pelo carteiro. Se eu transformasse essa oração aqui na voz ativa, ia ficar assim, ó, o carteiro entregou a carta à moça. Então, esse verbo entregar, ele é transitivo direto e indireto. O verbo transitivo direto e indireto, o agente da passiva só vai existir se nos verbos transitivo direto ou nos verbos transitivo direto e indireto. Então, quem é o sujeito aqui dessa oração? É a carta. Aqui é um sujeito paciente. Foi entregue à moça. Por quem? Pelo carteiro. Então, o carteiro aqui é o agente da passiva. Toda a vizinhança foi acordada pelo barulho, né? Olha aqui, pessoal, ó, verbo auxiliar, certo? O verbo no gerúndio, no particípio, desculpa, preposição por, né? E tá aqui, ó. Então aqui é o agente da passiva. Toda a vizinhança foi acordada pelo barulho. O barulho acordou toda a vizinhança, certo? Então aqui eu tenho toda a vizinhança, sujeito paciente e pelo barulho, agente da passiva. Então aqui nós temos, ó, a expressão pela enfermeira funcionando como agente da passiva, ok? Então, os feridos foram socorridos pela enfermeira. As medidas socioeducativas foram aprovadas pelo diretor. O diretor aprovou as medidas socioeducativas. Veja como é simples, né? Você identificar aqui o agente da passiva. Ó. O verbo auxiliar, o verbo principal no gerúndio, desculpa, no particípio, toda vez eu insisto em falar gerúndio, é no particípio, e observa a preposição por, né? E aqui nós temos, portanto, o nosso agente da passiva. Agora nós temos aqui uma observação. Ó. Observação 1. Geralmente, é a preposição por que inicia o agente, como nós acabamos de ver. Ou suas contrações, ó. Pelo, pela, pelos, pelas. Nos três casos aqui foi a contração, né? Mas há agentes da passiva que são introduzidos por outras preposições. Olha aqui, ó. O desfecho da cena era conhecido de todos. Ó. Observa, a preposição ela mudou, mas as características são as mesmas. Ó. Verbo auxiliar, verbo principal no gerúndio, certo? Só que agora aqui eu tenho a preposição de. Então, o desfecho era conhecido de todos. Todos conheciam o desfecho. Tá, pessoal? Então, aqui, agente da passiva. Ó. O carro era tirado a 4 juntas de boi. Então, ó, a 4 juntas de boi, aqui no caso, é o quê? É o agente da passiva. Verbo auxiliar, verbo principal no gerúndio, preposição. Então, isso aqui é, para mim, o agente da passiva. As 4 juntas de boi tiraram o carro, né? Havia muitos carros naquela cidade que eram movidos a gás, ó, movidos a gás, ok? Então, aqui observa que eu tenho a preposição a, ó, verbo auxiliar, verbo no gerúndio, preposição, então aqui, portanto, agente da passiva. Ó. Agora, a casa está cercada de leões de fogo, cercada de leões de fogo, ou cercada por leões de fogo. Então, aqui mais um exemplo de agente da passiva. Observação 2. Ó. Quando o sujeito na voz ativa é indeterminado, o agente da passiva também é indeterminado. Olha aí, ó, na voz ativa e na voz passiva. Ó. Na voz ativa eu tenho, ó, publicaram uma notícia falsa. Uma notícia falsa foi publicada. Pergunto para vocês, quem é o agente da passiva aqui? Não existe. O agente da passiva, na verdade, ele existe, só que ele não é determinado. Da mesma forma que ó, o sujeito, ele existe, mas nós não conseguimos determinar. Então, se o sujeito é indeterminado, o agente da passiva, na voz passiva, também vai ser indeterminado. Roubaram um banco. Nós sabemos que alguém roubou, mas nós não conseguimos identificar quem roubou. Quando eu passo isso aqui para a voz passiva, vai ficar, ó, o banco foi roubado. Então, o banco foi roubado. Observa aqui,
nós não conseguimos identificar quem roubou. Então, a voz passiva indeterminada, ok? Se o sujeito na voz ativa é indeterminado, o agente da passiva também vai ser indeterminado. Observação 3. O agente da passiva pode ocorrer na voz passiva sintética. Neste caso, o verbo vem acompanhado com o pronome se, com função de partícula apassivadora. Olha só, na voz ativa, na voz passiva analítica e na voz passiva sintética. Pessoal, quando eu digo assim, ó, derrubaram as torres, é a mesma coisa aqui, ó, roubaram os bancos, publicaram uma notícia falsa. Nesse caso aqui, ó, quando eu digo derrubaram as torres, quem é o sujeito da oração, pessoal? O sujeito é indeterminado. Tá? O sujeito é indeterminado. Quando eu passo isso aqui, ó, a torre foi derrubada. Eu posso dizer isso, não posso? A torre foi derrubada? Posso. Agora eu não consigo determinar quem derrubou a torre. Como eu posso dizer assim, ó, derrubou-se a torre. Derrubou-se a torre. Esse se aqui, ó, esse se está na voz passiva sintética. Quando eu transformo esse se na voz passiva analítica, ele vai ficar assim, ó, a torre, ela foi derrubada. Torre foi derrubada. Então, veja, eu não consigo identificar aqui, no caso, o agente da passiva. Não consigo identificar, certo? Ele é indeterminado. E esse se aqui, ó, é chamado de partícula apassivadora, ok? O agente da passiva, nesse caso aqui, ó, a torre foi derrubada, o agente da passiva, ele é indeterminado. Nós não sabemos quem derrubou. Lançaram o foguete. O foguete foi lançado. Lançou-se o foguete. Né? Lançou-se o foguete. Nós não sabemos quem lançou. Né? O foguete foi lançado. Por quem? Nós não sabemos quem. Então, na verdade, o objetivo aqui dessa observação é mostrar que, né, a partícula si, ó, essa partícula si aqui, também pode formar, né, o agente da passiva. Nesse caso aqui, o nome dessa partícula é partícula apassivadora. Quando a gente transforma, quando a gente quer determinar aqui, no caso, o sujeito, a gente bota para a voz passiva analítica. A gente estudou isso aqui também lá em sujeito. Pessoal, e de voz passiva é isso. Não tem muita coisa mais para a gente falar de voz passiva. Né? Na proporção que a gente for fazendo exercícios, se surgir mais alguma coisa, a gente vai comentando, beleza? Então, é isso aí.